Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Olha aí, o seu AB1 está chegando nessa terça-feira, dia 12 de maio. Então, vamos às informações. A gente vai trazer atualizações, pessoal, sobre o caso do homem que matou o próprio irmão aqui em Caruaru. Esse crime horroroso aconteceu no último domingo, Dia das Mães. As primeiras informações davam conta de que os dois tinham discutido há cerca de 15 dias, mas aparentemente o problema tinha sido resolvido. Até que nesse domingo aconteceu essa tragédia e a gente vai saber como é que estão as investigações desse caso. Ao vivo com a gente tem Larissa Juliana, Joel Almeida e Leonardo Costa. Larissa vai trazer informações atualizadas também, só que sobre o caso da mulher que foi atropelada na Avenida Agamenon Magalhães, aqui em Caruaru. Um bom dia para você, Larissa. Olá, Almi, um bom dia para você e para todo mundo que acompanha o AB1. Olha só, a Polícia Civil continua investigando esse caso da jovem Letícia Ferreira, de 29 anos, que foi atropelada na Avenida Agamenon Magalhães, aqui em Caruaru. A jovem está internada na UTI de um hospital particular e a Polícia Civil informou que o suspeito de atropelar ela ainda não foi encontrado. Daqui a pouquinho eu vou voltar trazendo mais informações sobre esse caso que provocou muita comoção aqui na cidade, Almi. Ok, Larissa. Joel está no Minha Comunidade dessa terça-feira e vai fazer a cobrança de hoje no Autódromo Internacional Ayrton Senna aqui em Caruaru. Será que alguma coisa está mudando por lá ou não? Joel, bom dia para você. Oi, Almir, bom dia também para você que está junto da gente aqui no AB1. Pois é, o Minha Comunidade hoje chega aqui ao Autódromo Internacional Ayrton Senna para cobrar melhorias mais uma vez. Olha, de mudança, Almir, o que a gente vê de forma muito visível é a transformação que o tempo faz nessas estruturas. A cada dia que passa elas estão mais acabadas. E aí a gente quer de fato saber quando é que essa tão prometida reforma vai começar. Daqui a pouco eu volto com outras informações e com mais cobrança aqui no AB1. Almir. Perfeitamente, Joel. Leonardo vai falar sobre o furto de lâmpadas na área externa de algumas residências em Garanhuns. Olha isso. Bom dia para você, Leonardo. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente na AB1 de hoje. Esse caso aconteceu no bairro João da Mata, bem pertinho do centro da cidade. Os moradores procuraram a gente para relatar a insegurança e também os prejuízos. Esse homem tem sido visto aí justamente furtando equipamentos de iluminação. Daqui a pouco eu volto com mais informações, Almir. Tá combinado então, hein? Leonardo, Joel, Larissa, estamos juntos nesse AB1. E a nossa equipe recebeu um chamado dos moradores do João Mota aqui em Caruaru, porque são muitos os problemas provocados, pela falta de estrutura no local. Olha esse cenário. Segundo os moradores, até hoje, nada foi feito para resolver essa situação. A gente vai mostrar tudo aqui no AB1. E Gessé Ascioli também está com a gente ao vivo e vai falar sobre o Circuito Sesc de Corridas que vai acontecer aqui em Caruaru e a gente vai entender como é que vai funcionar esse circuito. Não é isso, Gessé? Bom dia! Pois é, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo e para os corredores de plantão, né? A gente tem muito corredor de rua, então daqui a pouquinho a gente vai trazer informações de quantos percursos vão acontecer aqui em Caruaru, a quilometragem deles, para todo mundo já ir se preparando. Esse circuito que acontece em todo o país e tem Caruaru como uma das sedes, daqui a pouco a gente traz mais informações para os corredores ficarem atentos e já marcar na agenda. Então, tudo isso e muito mais a partir de agora, no seu AB1 que já começou. Agora 11 horas mais 50 minutos, hein? Vamos juntos e ao vivo aqui na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e Região, e pelo Globoplay também. Aqui do lado tem o QR Code que leva você para o nosso aplicativo, para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Então, para começar, a gente vai ver como é que está o clima aqui na capital do Agreste nesse instante, hein? Essas são imagens ao vivo, olha ali como é que está o céu, como é que está o horizonte aqui de Caruaru. Promessa de chuva, não é? Pelo menos ali naquelas imagens que a gente está vendo agora mais à direita do seu vídeo, né? O dia deve seguir assim com muitas nuvens. À noite, o tempo pode ficar parcialmente nublado. Agora, a temperatura está marcando 26 graus e a mínima deve ficar na casa dos 21 graus, hein? E olha, pessoal, foi enterrado na manhã de hoje, aqui em Caruaru, o corpo de Lindenberg Bernardino, de 27 anos.
Ele foi morto a golpes de faca no último domingo pelo irmão dele, Lucianderson Bernardino, de 35 anos. Ele continua foragido, de acordo com a polícia. A confusão começou por volta do meio-dia na avenida principal da Vila do Murici, na zona rural. Parentes contaram que há cerca de 15 dias aconteceu uma discussão entre eles e que essa discussão teria ressurgido no último domingo. A Polícia Civil está investigando esse caso e o enterro de Lindenberg foi realizado no cemitério Parque dos Arcos. Agora vamos à redação para falar com Larissa Juliana. Ela está chegando com atualizações sobre aquele caso da mulher que foi vítima de atropelamento na Avenida Agamenon Magalhães. As imagens são de fato impressionantes. Uma boa tarde para você, Larissa. Seja bem-vinda. Oi, Almi. Boa tarde novamente para você. Olha, esse caso tem trazido muita comoção aqui na nossa região, porque foi um atropelamento que teve, inclusive, as imagens divulgadas, as imagens de câmeras de segurança do momento do atropelamento. A jovem Letícia Ferreira, de 29 anos, foi atropelada na Avenida Agamenon Magalhães, aqui em Caruaru, e ela continua internada na UTI de um hospital particular aqui da cidade. Segundo a Polícia Civil, esse caso continua em investigação e o suspeito de atropelar ela, que fez esse atropelamento em uma caminhonete, fugiu depois de cometer esse crime e a Polícia Civil ainda não localizou esse suspeito. Segundo a família, o estado de saúde da Letícia é estável, ela apresentou melhora nas últimas horas, foi retirada da intubação e também teve redução no suporte de oxigênio. Ela tem tido uma evolução positiva e continua na UTI realizando exames. Esse caso de grande repercussão, né, depois da divulgação dessas imagens do atropelamento, tem causado inclusive uma mobilização que está prevista para acontecer amanhã aqui em Caruaru. Amanhã vai acontecer essa mobilização que está sendo organizada pela família, chamada Corrida e Oração Todos por Letícia, e acontece às 7 horas da noite na Avenida Agamenon Magalhães. A concentração vai ser na própria avenida onde ela sofreu esse atropelamento. Os participantes vão fazer um percurso de 5 quilômetros e a família convida para que todos usem camisa branca em um gesto de solidariedade e apoio a essa jovem que está internada no hospital devido a esse atropelamento por um suspeito que fugiu sem prestar socorro à jovem, Almir. A gente vai continuar acompanhando esse caso, né, até que o condutor daquele veículo seja identificado. É impressionante a velocidade desse veículo, a gente percebe nessas imagens ali, ficou impossível para que ela conseguisse sair da frente daquele carro, não é? Com aquela velocidade toda, e aconteceu esse atropelamento horroroso. Ele não parou para prestar socorro à vítima. Então a gente vai seguir acompanhando e torcendo pela pronta recuperação dela também. Para a gente mudar um pouco de assunto, Larissa, estou vendo que tem aqui no G1 informações a respeito do São João 2026 para quem pretende comercializar, não é? O São João é um assunto que interessa a muita gente, inclusive para comerciantes que trabalham nesse período, ganhando uma renda aí, comercializando produtos nos diversos palcos e áreas aí destinadas ao São João de Caruaru. E aí a Prefeitura de Caruaru divulgou os valores para fazer o uso do solo dos comerciantes, ou seja, para quem quer trabalhar durante os festejos desse ano do São João de Caruaru. E no pátio de eventos, uma barraca vai custar pouco mais de R$ 3.400. Já os quiosques no pátio de eventos passam dos R$ 9.000 e os ambulantes circulantes vão pagar R$ 283. Já os fiteiros, que são aqueles comerciantes que vendem doces, vendem cigarros, enfim, vão pagar R$ 330. E os gasoseiros, que são os que vendem bebidas alcoólicas e bebidas no geral, vão pagar R$ 330 também. Já no Polo Azulão, o valor da barraca ficou um pouco mais de R$ 1.400. No Alto do Moura, os preços variam de acordo com o espaço. As barracas da área interna do Alto do Moura vão custar cerca de R$ 2.000. Já na área externa, pouco mais de R$ 1.200. Os quiosques no Alto do Moura vão custar cerca de R$ 2.000. Cerca de R$ 5.000, perdão, R$ 5.500, e os food trucks vão pagar mais de R$ 4.800. Toda essa lista aí de valores está completinha disponível na matéria do G1, também com mais informações a respeito disso, e tudo isso foi divulgado pela Prefeitura de Caruaru em Diário Oficial do município. Almir. Ok, Larissa, obrigado pelas primeiras informações de hoje e até daqui a pouco. Eu que agradeço. Até mais, Almir. Até já.
Agora 11 horas e 56 minutos, a gente vai seguir para Garanhuns, pessoal. Por quê? Porque a polícia está investigando o furto de lâmpadas na área externa de algumas residências. Olha só, Leonardo Costa está chegando com as informações ao vivo para a gente conferir agora. Leonardo, que história é essa, hein? Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje, terça-feira. A gente chega com essa notícia, ontem falando de furtos aí a comércios aqui da cidade e agora furtos de lâmpadas. Esse caso em específico que a gente vai ver as imagens aconteceu no bairro João da Mata, bem pertinho do centro da cidade. Os moradores procuraram a gente porque esse homem tem sido visto há algum tempo por lá causando esse tumulto, porque além de insegurança, é também prejuízo para a população. Na imagem a gente vê que a ação é muito rápida. O homem está vestido aí de roupas escuras, mas em cerca de 15 segundos ele consegue tirar esse equipamento de iluminação, essa lâmpada aí. Como a gente vê essa técnica, possivelmente é para a revenda desse equipamento. Eu conversei há pouco com o delegado Vitor Hugo, que é da primeira delegacia aqui de Garanhuns, no centro da cidade. Ele falou que já está com as imagens em mãos e que por essa imagem ter muita nitidez, mostrar o rosto deste homem, vai trabalhar para localizá-lo. Ele reforçou ainda também a importância do boletim de ocorrência. Muita gente acha, é apenas uma lâmpada, apenas um equipamento simples, mas é importante fazer esse boletim de ocorrência para ajudar também na investigação e tirar essas pessoas que estão cometendo esses crimes aqui na cidade. Além do boletim de ocorrência, a gente fala também aí, da importância de buscar os canais de atendimento da polícia, porque essa denúncia pode ser feita anônima ou presencialmente na delegacia. E fica esse alerta, de justamente se visualizar alguma situação, justamente procurar a polícia, porque nem a câmera de segurança, porque ele observou a câmera de segurança ali, nem a câmera de segurança o intimidou. Almir, volto contigo no estúdio. Leonardo, muito obrigado por essas informações. Claro que a gente vai seguir também as investigações desse caso. É importantíssimo o registro de fato para todos os efeitos. É furto, não é, pessoal? É um crime de furto. Então a gente, por meio da denúncia, ajuda a polícia também a localizar as pessoas que estão cometendo esse tipo de crime. O registro da denúncia é fundamental para combater esse tipo de violência, esse tipo de crime. Léo, muito obrigado pelas informações. Qualquer novidade é só chamar a gente, porque o AB1 está só começando, hein? Muito obrigado. Agora a gente vai de cobrança. O Minha Comunidade dessa terça-feira quer saber como é que está a situação do Autódromo Internacional Ayrton Senna aqui em Caruaru. Joel Almeida está acompanhando essa história ao vivo com a gente, essa demanda aqui do AB1. Joel, uma boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde também para você que está junto da gente aqui no AB1. Eu falo aqui ao vivo do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Caruaru. Esse equipamento ele nasceu em 1992, faz parte aí da história de muitos caruaruenses, muitos pernambucanos que vinham para cá em família assistir essas competições sempre que tinha eventos, mas não faz parte só dessa memória afetiva, faz parte também da construção da cidade, dessa parte mais recente, principalmente da economia, porque muita gente de norte a sul do Brasil vinha aqui competir e também assistir essas competições, os apaixonados pelo automobilismo. E a estrutura está assim, como o Adelson Siqueira está mostrando aí para vocês agora, um cenário de abandono. Ali, onde tem o letreiro, Autódromo de Caruaru, Ayrton Senna, é a parte da estrutura onde ficavam os boxes, onde os caminhões, os carros estacionavam e recebiam todos aqueles cuidados antes e durante as corridas. Mas ali, mais para frente, tem aquela torre, a torre de controle ou torre onde era feita, essa cronometragem, e a torre está ali, acabada, toda quase destruída. E a gente preparou uma reportagem mostrando mais sobre essa história e como é que está essa estrutura atual. Vamos ver. Estas estruturas são o que sobraram do que um dia foi o maior endereço do automobilismo do estado. O Autódromo Ayrton Senna, em Caruaru, segue como um espaço sem vida, comparado a uma cidade fantasma. As ruínas são prova de que o tempo foi impiedoso com a falta de cuidado da gestão pública. O autódromo recebeu por anos as competições televisionadas para todo o país.
que lotavam as arquibancadas e a rede hoteleira da cidade. Durante mais de 5 anos, o Minha Comunidade cobra a reforma do espaço que carece de investimentos. Em janeiro deste ano, visitamos o local pela última vez. A gente vem aqui nessa luta diária para que a gente tire esse equipamento dessa inércia que vem aí há vários anos. Então, a gente mais uma vez vem aqui falar aqui sobre essa homologação da entrada de acesso. A gente já vem aqui num processo de construção. A gente iniciou com o muro, com o novo projeto, com a parte de topografia nova, com toda a parte de FWD da pista, com a Federação Internacional de Automobilismo, com a Confederação Brasileira de Automobilismo, todos juntos, para que esse equipamento volte a funcionar com força. A gente sabe que a gente está um pouco atrasado com relação à parte estrutural na parte de dentro do autódromo, mas isso é natural, onde a gente depende de outros fatores para que isso seja feito. A gente sabe sobre a zebra, como é que ela tem que ser, qual o asfalto específico que a gente faz. Só para vocês imaginarem, a frenagem de um caminhão hoje de Fórmula Truck, ele vem com 2 toneladas, quando ele freia na curva para a direita ou para a esquerda, são 5 toneladas freando ali, a volta da retomada do outro lado. Então tudo isso é a parte de engenharia que toda faz, que vai ser feito toda a parte de asfalto. Então a gente tem que fazer isso muito bem feito para que a gente não esteja refazendo tudo isso. E graças a Deus a gente vem aqui hoje, mais uma vez, falar sobre a etapa dessa entrada aqui do Autódromo de Acesso, que vai ficar muito bonito, vai ficar muito organizado para a gente ter novo conforto aqui para o autódromo. É isso, esse equipamento é público e precisa retomar a utilização dele. A gente sabe que todo mundo perde com uma situação como essa, uma situação de abandono. Como a gente sabe e já falou tantas vezes por aqui, esse autódromo tem que cumprir um papel importante em relação às práticas esportivas e, mais do que isso, ele também é importante para estimular o turismo na região, atraindo gente de outros estados do país. Consequentemente, é importante para os hotéis, para os bares, restaurantes, ou seja, também estimula o comércio. Então a gente vai reforçar essa segunda demanda de hoje, dia 12 de maio, hein? Não houve melhora nem dentro e nem fora do Autódromo Ayrton Senna. Por aqui dá para se ter uma noção do real abandono desse equipamento tão importante. Esse muro continua do mesmo jeito que encontramos na nossa última visita aqui do Minha Comunidade. Apenas com essas estacas e esse arame, o que permite que qualquer pessoa possa entrar ou sair daqui sem pedir autorização. Aqui fora, as coisas também continuam do mesmo jeito, mesmo com a contratação da empresa licitada para fazer a pavimentação e o asfalto desse acesso. Parte do muro está pintado, mas só esse lado mesmo. A lama, a falta de capinação e de trabalhadores entregam que o autódromo ficou para segundo plano. É de fato realmente esse um sentimento de quem vê todas essas imagens, e você tem o privilégio de ter aí na TV as imagens que a gente vai mostrar agora novamente, essa situação de abandono dentro e fora aqui do autódromo. Inclusive a gente só está podendo filmar aqui, gravar para vocês essas imagens porque de fato o muro daqui caiu, essa parte foi derrubada e não foi levantada. Como vocês veem nas imagens do Adelson Siqueira, tem muito mato também, tem poças de água e a própria estrutura que está se acabando dia após dia. E aí, todas essas promessas, como vocês viram na reportagem, foram de fato feitas, tanto pela Prefeitura quanto pelo governo do Estado. Mas nada foi feito até agora. A gente, por isso, segue aqui com o nosso calendário, instrumento de trabalho, para de fato cobrar também um posicionamento do governo para que essas obras elas sejam realizadas. A gente procurou a Prefeitura, que enviou uma nota inclusive longa, que acabou de chegar. Eu vou ler aqui a nota e vocês vão acompanhando comigo, tá bom? Olha, a Secretaria de Projetos Estratégicos, a CEP, informa que as etapas de requalificação do Autódromo Internacional Ayrton Senna estão sendo cumpridas e desenvolvidas em parceria com o governo do Estado. A CEP vem trabalhando diuturnamente no projeto em diálogo com as instituições envolvidas sobre a
a homologação do circuito de Caruaru no nível GARD 3 da FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, recebemos da Confederação Brasileira de Automobilismo, a CBA, a aprovação do projeto de homologação do autódromo como um equipamento para provas internacionais e nacionais, finalizando os ajustes do plano básico de pista e de segurança. Foram aprovados o posicionamento dos boxes, os traçados, as defesas metálicas e a abertura das agulhas, incluindo o recapeamento da pista com asfalto da faixa descontínua com espessura mínima de 4 centímetros. Esse diálogo constante com as instituições se faz necessário para a execução eficaz do projeto que é faseado. O próximo passo é o cronograma de entrega do orçamento para a licitação. A gente solicitou essa entrevista também com o secretário, mas a nota foi enviada. Uma nota que basicamente diz que faz parte de um projeto, que esse projeto faz parte de diversas fases, mas nenhum posicionamento sobre quando tudo isso vai começar a gente recebeu da prefeitura. A gente também citou aí na reportagem uma informação muito importante sobre o acesso ao autódromo. O autódromo é gigantesco, ele vai ali da UFPE basicamente até próximo ao Polo Caruaru, e toda essa área que a gente está vendo é uma promessa também do governo do estado de construir aqui no acesso, né, uma pista com calçamento, recapeada, mas também nada foi feito. E aí a gente de fato vai ficar acompanhando tudo isso, por isso que o nosso calendário está marcado aqui, daqui a 3 meses a gente volta. Agosto, dia 11, como a prefeitura e o governo do estado disseram quando essa reforma vai começar, a gente decidiu, então, por conta própria, dar uma satisfação a você, telespectador, tá bom? Até porque esse equipamento, ele faz parte da história e faz parte também da economia, como a gente falou. Almir. Joel, muito obrigado pelas informações, e essa satisfação é o nosso compromisso com você que acompanha o AB1 e acompanha o nosso quadro, o Minha Comunidade. Muito obrigado, viu, Joel? Pessoal, continuam aí as idas e vindas desse autódromo que parece estar parado no tempo, não é? Suspenso no tempo. Uma área desse tamanho, um equipamento dessa magnitude e tanta demora para tentar recuperar esse tempo perdido. Então a gente vai reforçar a nossa próxima visita, a nossa próxima cobrança aqui no Minha Comunidade, no dia 11 de agosto, hein? A gente retoma esse assunto aqui no seu AB1, está aqui também o nosso calendário do estúdio. E agora vamos para o momento WhatsApp. A Jaqueline Santiago, que mora na rua São João Batista, no Caiucá, aqui em Caruaru, está muito preocupada com a situação do lixo na rua. Vamos ver? Essa é a rua São João Batista, aqui no bairro Caiucá. Vai calçar, está fazendo paveamento, mas está sendo um transtorno, porque o carro do lixo não está passando, e eu não sei por qual motivo que eles não estão passando para poder recolher o lixo. Está um nojo. Vai fazer mais de 15 dias que não estão passando lixo, o carro do lixo. Ninguém aguenta também ficar morando na rua e vendo o lixo o tempo inteiro ali na frente e o lixo sem ser recolhido, né? Sem acontecer a coleta. Claro, Jaqueline, a gente foi em busca das respostas também, mas até o fechamento dessa edição não recebemos um retorno. A gente vai continuar cobrando as respostas e cobrando essa coleta também para que ela seja feita e diminua essa situação de desconforto aí no Caiucá. Muito obrigado, viu, Jaqueline, pelo envio do vídeo, e a gente vai seguir esperando essa resposta. Assim que chegar, a gente traz para você e para os moradores aí da rua. Participe do Momento WhatsApp você também, é só gravar um vídeo com o problema do seu bairro e mandar para a gente pelo 99198-8212, a gente está sempre aqui esperando. E tem mais demandas da comunidade aqui no AB1, por exemplo, moradores do João Mota, aqui em Caruaru também, entraram em contato com a gente para falar sobre as dificuldades que eles estão enfrentando. E são muitas, hein? Aí o Joel Almeida pegou o nosso carro Link e foi até lá. Vamos ver também. Oi, Almir. Olha, a gente está nesse momento na rua São Nicolau, a principal do bairro João Mota. Para situar você que está assistindo a gente passou agorinha pelo CAIC, Colégio Municipal, estamos bem pertinho já da Escola Santos Anjos, outra escola municipal, mas que fica já no finalzinho do bairro João Mota, no bairro Kennedy. E a gente está em direção à rua João Pedro.
João Pedro, no bairro João Mota, uma rua que vem sofrendo com diversos problemas, de acordo com os moradores. Entre esses problemas está a falta de calçamento, saneamento básico e também os moradores dizem que estão sem água nas torneiras há um bom tempo. Então a gente vai ouvir essas queixas dos moradores, essas reclamações e vai tentar uma solução viável. A gente está agora chegando por uma rua toda esburacada, passamos da avenida e esses problemas já começam para poder chegar aqui. Você está vendo aí o balanço do carro. E é isso, gente. A gente chegou, inclusive, agora nesse momento, na rua. Vamos descer para conversar com os moradores e tentar essa solução. Estacionamos o nosso carro Link, chegamos até a rua João Pedro. Para situar você mais uma vez, ó, a gente estava ali, numa rua principal, a São Nicolau, que é calçada, tem toda a infraestrutura. E daquele pedacinho para cá, que também atravessa João Pedro, os problemas eles começam a aparecer e são bem visíveis. A gente vai conversar agora com os moradores. A Chayane convidou a gente para estar aqui, né? Chayane, essa rua é uma situação difícil, né, rapaz? O que é que vocês vêm sofrendo aqui? Olha, saneamento não tem, a gente fica esperando o carro do lixo passar, eles passam, mas quando passa tem um motivo do cano de água, que acaba sempre estourando, a gente fica sem água aqui. O calçamento é muito precário, como você vê. O carro passa aqui já quase caindo pelas beiradas por conta do tamanho dos buracos. E a gente fica a mercê esperando prefeitura, esperando o pessoal vir, fazer alguma coisa, mas não faz nada. Dona Kátia também é moradora daqui e sofre com os mesmos problemas, né? Os mesmos problemas. As fossas tudo abertas, o esgoto derramando na porta da gente, a rua, essa situação. O rato toma de conta de noite do tamanho de um gato e eles não fazem nada. Só se lembra da gente, tempo de voltar. Viu? Tempo de voltar, promete o céu e a terra e depois a gente dá por esquecer daqui. E a situação é essa, é esgoto estourado na porta, tudo que você imaginar, tudo que não presta. E a gente sofrendo quando chove o lameiro, tá entendendo? Que precisa ser calçado, fecharam a rua ali, a rua não tem mais saída e a situação é precária aqui. Muito obrigado. É como a dona Kátia disse, esses problemas, eles são registrados por causa dessa falta de calçamento, principalmente. Não passa caminhão, fica difícil para os moradores caminharem, entrarem e sair dentro de casa e quando entram, levam toda essa sujeira para os cômodos. Almir, eu volto com você. É mais uma situação super complicada que a gente está vendo, essas famílias todas passando por esses problemas aí. E agora vai chegar o período de junho, período mais chuvoso, é o que se espera, não é? E aí como é que vai ficar a situação desses moradores para entrar em casa, para sair de casa? Como é que fica a vida dessa turma, dessa gente, crianças, adultos, idosos, como é que fica? É essa a pergunta, não é? E a gente foi em busca também de respostas junto à Prefeitura, junto à Compesa, mas até o momento a gente não recebeu respostas da Prefeitura e também não recebeu respostas da Compesa. A nossa produção vai continuar cobrando essas respostas, esses posicionamentos, porque essas pessoas precisam dessas respostas e, mais que isso, precisam de ações práticas, efetivas, para resolver esse problema que todo mundo está enfrentando já há tanto tempo no João Mota. E a gente vai seguir acompanhando tudo, claro, aqui no seu AB1. Agora é meio-dia, 14 minutos, pessoal. A gente vai mudar um pouco de assunto, porque como você tem acompanhado com a gente, o governo federal anunciou o novo Desenrola Brasil. É um pacote de medidas que pretendem ajudar a resolver as questões do endividamento da população. Tem muita gente apertada, então esse programa conta com vários descontos. Veja. É uma realidade mais que dura e complicada para uma boa parcela da população brasileira. Estão nessa de algum jeito mais de 80 milhões de pessoas pelo país. Estamos falando de dívidas que de alguma forma cresceram tanto que quem quer se livrar delas não enxerga uma saída. Basta ouvir os relatos pelas ruas. A maioria do pessoal hoje em dia realmente está endividada, devido à economia do Brasil e do país também, que não está essas coisas todas que a gente espera, né? Sinceramente, hoje em dia está complicado. Orçamento sempre ali muito justo, muito apertado. Sempre no limite e a condição financeira está pau a pau, né? Aumenta uma coisa, outra coisa também aumenta, né? O número total das dívidas ativas no país chegam perto dos 340 milhões de reais. A média de endividamento
é de R$ 6.500 por pessoa. Para tentar contornar esse problema, o governo federal lançou o Desenrola Brasil 2.0, um programa de renegociação das dívidas voltado para quem ganha até 5 salários mínimos. Foco para quem deve no cartão de crédito, cheque especial, no crédito pessoal não consignado e em dívidas do FIES. Desenrola Brasil é uma alternativa para quem está atrasado, quem tem contas em atraso e tem como reparcelar. Então, basicamente, o Desenrola é uma alternativa do governo, uma proposta do governo para aqueles cidadãos que estão com dívidas em atraso poderem renegociar com algum desconto. E teria ou pode ter algum efeito mais efetivo em quem está em que situação? O principal é para aquele cidadão que está com a dívida em atraso, mas já está conseguindo pagar as contas, já está conseguindo pagar as contas do mês. Aí essa pessoa vai conseguir sim parcelar e quitar essas dívidas. Ricardo Galvão é doutor em finanças. Ele explica porque mesmo com as facilidades do programa, nem todo caso poderá ser resolvido. Se a pessoa está com dívidas em atraso, mas não está conseguindo fechar o orçamento do mês, essa alternativa não vai funcionar. Para essa pessoa, ela está numa situação em que matematicamente ela não consegue sair ou tem que vir de uma disciplina também dessa pessoa? O principal é ter a disciplina. Se você já consegue pagar suas contas, já consegue pagar as contas do mês, mas tem dívidas antigas em atraso, aí é muito importante entrar nesse programa porque você pode ter um abatimento relevante da dívida, de até 90%. E a taxa de juros é baixa também. Então, e ainda pode aproveitar do FGTS para quitar. Então, se a pessoa já está com as contas mais ou menos organizadas e está com a dívida em atraso, pode aproveitar o programa. Então tá aí. Outras informações sobre esse programa, você acessa o site desenrola.gov.br. Agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma pesquisa do IBGE, pessoal, que apontou que atualmente existem menos homens no Brasil. Aí a gente vai entender os detalhes desse levantamento. É daqui a pouquinho no seu AB1, meio-dia, 18 minutos agora. E o seu AB1 está de volta, hein? Meio-dia, 20 minutos, e a gente vai dar uma olhadinha então na movimentação do trânsito lá no centro da cidade, no coração comercial da capital do Agreste, ó, Rua 15 de Novembro. Essa movimentação que a gente está vendo agora, a gente percebe também os sinais da chuva no asfalto, né? E ali os pedestres, ó, guarda-chuva, sombrinha, pessoal circulando também ali pelas lojas do centro de Caruaru. À esquerda a gente vê a movimentação dos ônibus também. Essa é a hora de dar um pulinho em casa, pequeno intervalo para voltar daqui a pouco para o segundo tempo do expediente, né? Então são imagens ao vivo que a gente confere na telinha do seu AB1. E agora a gente vai trazer informações sobre o pagamento da segunda parcela do 13º para aposentados e pensionistas. A Aline Mello tem os detalhes para a gente conferir agora, né, Aline? Boa tarde para você. É isso, Almir. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. A estimativa é de que sejam transferidos nessa segunda parcela cerca de 39 bilhões de reais aos aposentados e pensionistas. Mas é interessante a gente entender o porquê dessa antecipação. Por isso, estamos aqui com o advogado Raul Rodrigues, que vai trazer essas explicações para a gente. Raul, muito boa tarde para você. Conta aqui o porquê dessa antecipação. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos. Bem, o governo faz essa antecipação principalmente por dois motivos. Inicialmente, para adiantar para aquelas pessoas que estão endividadas ou que precisam comprar insumos, medicamentos ou algo de fundamental, né, para o seu cotidiano adquirir. Então eles adiantam essa parcela, assim como também, né, principalmente aqui para a nossa região, isso é muito bem-vindo, esse adiantamento desse valor para injetar a economia aqui no comércio local. Então principalmente a gente vai iniciar agora os períodos juninos, então para a gente é muito mais interessante também ter esse dinheiro em mãos para injetar na economia. A gente consegue detalhar quem são essas pessoas que têm direito a esse benefício? Terão direito todos aqueles segurados da Previdência Social. Então, todas aquelas pessoas que recebem aposentadorias, pensões por morte, auxílio reclusão.
infelizmente a gente perdeu a comunicação com a repórter Aline Mello, mas a gente vai refazer esse contato para continuar falando a respeito dessa antecipação, não é, da segunda parcela do pagamento do 13º para aposentados e pensionistas do INSS. São informações muito importantes para a gente entender também o porquê dessa antecipação e como deve ser feito esse procedimento. Vamos seguindo, pessoal. O Tribunal de Justiça de Pernambuco está realizando a Semana Estadual de Conciliação. A intenção é incentivar a resolução de conflitos. Aqui em Caruaru, essa programação segue até a sexta-feira. E o juiz de direito, Marupiraja Ramos, falou com a nossa equipe sobre essa ação. Veja. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, desde 2023, criou a Semana Estadual da Conciliação na segunda semana de maio de cada ano. Estamos na 4ª edição e o objetivo é que todas as comarcas, unidades jurisdicionais, varas, com a contribuição da OAB, com a contribuição de câmaras de conciliação, os advogados estejam conscientes que nessa semana nós vamos priorizar as audiências de conciliação e mediação e arbitragem, ou seja, várias audiências das 2 varas de família aqui de Caruaru, as Ciências Cíveis, a Sejus, que está fazendo isso. Aliás, todo o estado de Pernambuco, da capital até o sertão, a semana é dedicada de 11 a 15 de maio às conciliações. Quais são os processos que estão sendo atingidos? Direito de família, ação de alimentos, regulamentação de visitas. Ontem teve um mutirão muito interessante com 41 processos de reconhecimento de paternidade. Quem não quis reconhecer teve exame de DNA. O exame de DNA foi pago pelo Tribunal de Justiça, foi feito pelo laboratório da SES UNITA, então foi muito exitoso. Tem casamentos coletivos, hoje nós vamos celebrar 43 casais à tarde no Campus 2 da SES UNITA, então é tudo de graça, ainda tem a festa, né? Tudo patrocinado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco e pela SES UNITA, né, em convênio. E aqui no Juizado Criminal, onde estamos, no Fórum Antigo, estamos realizando audiências preliminares de proposta de transação penal e composição civil de danos, que é a conciliação dos pequenos delitos. Estamos resolvendo assim também. Então, todo o Estado está movimentado, são vários processos, Vara da Fazenda também, execução fiscal, quem tem dívida com a Prefeitura pode resolver, quem não se inscreveu até sexta-feira pode procurar, é de manhã editadas as audiências, pode procurar suas unidades aqui, das suas cidades, que dá para encaixar ainda uma audiência alternativa. Então, até sexta-feira, nós pretendemos fazer mais de 1.500 audiências aqui no Agreste, aqui na região, aqui em volta de Caruaru. E todo o estado, acredito que já estão programadas mais de 15.000 audiências. Pernambuco realmente fazendo a sua semana e, logicamente, em novembro teremos a nacional. Então, para quem se interessar em ter acesso a qualquer um desses serviços, ainda é possível se inscrever e apenas presencialmente? Sim, procure seu advogado, o advogado entra em contato com os cartórios e tenta encaixar ainda uma audiência. Pode ser feita por videoconferência, né, ou através presencialmente lá nas unidades aqui de sua comarca, de sua cidade. Muito bem, agora 12h25, a gente refez o contato com a repórter Aline Mello. Ela vai continuar falando a respeito, né, desse pagamento da segunda parcela do 13º para aposentados e pensionistas. Aline? Isso, Ami, a gente estava detalhando sobre quem é que tem direito a esse 13º, mas também tem algumas pessoas que ficam de fora, é importante falar, né, Raul? Isso mesmo, Aline. Existem alguns benefícios que é recebido pela população que naturalmente não tem 13º, como é aqueles casos de benefícios assistenciais, como o BPC Loas e também o Bolsa Família, que eles naturalmente não têm 13º e por isso não vão ser adiantados. Em caso daquelas pessoas que começaram a receber o benefício, seja aposentadoria, pensão, há pouco tempo e não deu tempo de receber a primeira parcela, o que se faz nesse caso? É possível entrar com um pedido? Sim, ele deve entrar com um pedido de uma revisão administrativa desse benefício e tem direito sim a receber esse adiantamento, logicamente de modo proporcional à quantidade de meses do ano que ele vai receber aquele benefício. Então, pode entrar pelo 135, ou mesmo pelo portal Meu INSS para fazer esse requerimento do recebimento proporcional do 13º. Todos os beneficiados, eles terão o acesso a esse dinheiro no mesmo dia ou tem um prazo para ser pago? Isso, tem um prazo. No caso daqueles que vão entrar em revisão, precisa esperar a análise e o deferimento dessa revisão, com isso vai ser agendado o pagamento desproporcional. Para o restante, funciona dentro de que tempo? É a partir do dia 25 de maio? Isso. Para os demais, sempre são divididos em 2 parcelas, esse 13º, no mês de abril e no mês de maio. E vai receber até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, aqueles
de abril, que estão sendo recebidos agora até o quinto dia 8 do mês de maio, e o de maio vai ser recebido até o dia 8 de junho. É possível consultar, Raul, quando é que vai receber e o valor que será pago também? Perfeitamente, e pelos mesmos portais, tanto por ligar para 135 e pedir essa informação, assim como também pelo portal Meu INSS. Você pode facilmente expedir o extrato de pagamento. Essa informação vai estar lá constando no portal e você pode expedir ele a qualquer momento. Ok, muito obrigada pelas informações. Lembrando que esse 13º é para aposentados e pensionistas. Almir. Muito obrigado, viu, Aline? Muito obrigado pelas informações. A gente agradece ao nosso entrevistado também, não é? Com esses esclarecimentos. Valeu! Agora, meio-dia, 28 minutos. A gente vai falar sobre uma pesquisa do IBGE que apontou que atualmente existem menos homens no Brasil. Mas o que motivou esses números, hein? É o que a gente vai entender agora na reportagem que a gente preparou. Os dados mostram o que a maioria da população já imaginava. Há mais mulheres do que homens nas ruas, nas casas e em todos os cantos do Brasil. De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, há atualmente 95 homens para cada 100 mulheres no Brasil. Essa pesquisa é a pesquisa do Registro Civil, ela é realizada a cada trimestre e nós vamos em todos os cartórios do Brasil coletar quantos nascidos vivos nós tivemos no último trimestre e também quantos óbitos foram registrados. E a partir dessas informações, o IBGE consegue divulgar esse dado para o Brasil inteiro, tanto para o Brasil como também para cada estado da federação e também para cada município. A casa de Frances Meire define bem o retrato do país. Ela tem 2 filhas e um filho, mas não acreditava que teria um futuro assim. Viveu nas ruas por muito tempo. Vou ser bem sincera a você, quando eu vivia na rua eu não tinha esperança. Eu não acreditava em mim. Sou bem honesta. Eu não tinha perspectiva de vida. Eu pensava ali, eu estava com minha mente totalmente desconstruída. Mas e depois? Depois que eu comecei conhecendo, vendo o suporte que eu estava dando, foi modificando o meu pensar. Foi fazendo com que eu tivesse sonho. Me realizar como mulher e me fez eu acreditar, por ser mulher, eu tinha capacidade e condições de transformar e reescrever minha história. Aos 47 anos e em um cenário diferente, ela é dona do próprio lar e da própria empresa. Uma loja montada ao lado de casa, onde produz e vende cosméticos e essências à base de produtos naturais. Hoje eu estou me cuidando mais, estou me olhando mais, né? Me tratando, porque assim, eu quero viver pelo menos até meus 50, vamos colocar assim, meus 90, 96, que eu quero ver meu neto entrando numa faculdade, eu quero realizar muitas coisas ainda, então eu tenho que cuidar muito bem de mim. A filha enxerga na sobrevivência da mãe a força e a coragem que a mulher tem. Eu não posso dizer que eu sou parecida com ela, porque ela está muito além do que eu quero chegar. Do que eu estou agora, mas se Deus quiser, pelo menos eu estou me transformando na mulher que ela é e que ela me ensinou a ser. Esse estudo do IBGE também aponta que, embora nasça mais homens do que mulheres, essa proporção se inverte ao longo da vida. Isso por causa da mortalidade masculina, muito associada a casos de acidentes e de violência. A mulher também cuida bem mais da saúde do que o próprio homem. Quando a gente analisa as mortes naturais, a gente também percebe que os homens morrem mais do que as mulheres por causas naturais também. Apesar de por causas não naturais essa discrepância ser ainda maior, né, 87% a 13%, mas por causas naturais também morrem mais homens do que mulheres. Morrem cerca de 53% das mortes por causas naturais são de homens. Isso revela o quê? Isso revela que, muito provavelmente, as mulheres cuidam mais da sua saúde de um modo geral, né? Se a gente analisar, inclusive, a expectativa de vida do brasileiro, o brasileiro do sexo feminino tem uma expectativa de vida maior do que o brasileiro do sexo masculino. Isso também é um indicativo dessa questão do cuidado com a saúde. Este mestre em filosofia complementa. A pesquisa é retrato do machismo enraizado. O machismo ele é uma estrutura basilar da sociedade, no final das contas, que deve ser combatida. E uma das consequências, na realidade, a gente vê sobre os índices de mortalidade, sobre morte violenta e os índices de mortalidade, sobretudo na vida idosa. Sobre os homens, né? Porque a estrutura do machismo ela é tóxica também de uma forma autotóxica. Né? As formas de que se vê a figura do homem, na realidade, na sociedade, acaba afastando ele do próprio cuidado com a própria saúde mental, e isso aumenta muito a questão, por exemplo, dos índices
de suicídio entre homens que são muito grandes. Tem também a questão do racismo estrutural, quando a gente vê sobre a questão interseccional, sobre as mortes violentas serem muito maiores, inclusive, entre a própria população negra, em que está sempre exposta a uma situação de vulnerabilidade social maior do que a população branca, e também sobre os índices na morte mais tardia, né, dentro da vida idosa. A gente vê dentro da pesquisa do IBGE, em que existem mais mulheres que atingem um patamar etário muito maior do que o masculino, justamente porque o padrão do machismo impede, inclusive, que o próprio homem cuide da sua própria saúde a tempo hábil, né? Então, quando esses homens costumam buscar o atendimento de saúde, geralmente é tarde. Na realidade, a gente não tem uma cultura, o machismo impede uma cultura de saúde preventiva junto à população masculina. E agora a gente vai para o intervalo, pessoal. Na volta, você vai ver que o uso da bicicleta tem se tornado cada vez mais frequente entre as pessoas, entre os brasileiros. E ainda tem os gols do GE, para a gente conferir os nossos craques das quadras, e dos campos também. A gente volta já, 12h, 33 minutos. Então, o seu AB1 está de volta, 12h, 35 minutos, e a gente vai aproveitar para dar mais uma olhadinha no trânsito. Imagens aí, mais uma vez, do centro da cidade, só que agora ali, na Avenida Rio Branco, que tem essa conexão com a Avenida Manuel de Freitas. Esses veículos que estão cruzando o seu vídeo agora, o pessoal que está descendo ali da Manuel de Freitas. E à esquerda é o pessoal que está saindo da rua Armando da Fonte, mas está lá paradinho no sinal, que fica na esquina do Grande Hotel. Alguns pedestres por ali também. É essa movimentação nesse instante aqui em Caruaru, no centro da cidade. E agora a gente vai dar mais uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região. A gente sempre faz isso aqui no AB1, começando por Agrestina. Olha lá, mínima de 21, máxima de 27 graus em Agrestina, aqui no agreste de Pernambuco. Na Zona da Mata tem Maraial, mínima de 22, máxima de 27 graus também. E Itapetim fica lá no sertão, mínima de 21 e máxima de 29 graus por lá. Agora vamos voltar à redação para falar sobre outros destaques do G1 Caruaru e região. Tem informações sobre uma fiscalização em postos de combustíveis aqui em Caruaru. Não é isso, Larissa? Exatamente, Almi. 3 postos de combustíveis foram autuados em uma operação realizada pela Agência Nacional do Petróleo, juntamente com o Procon Caruaru. Ao todo, nessa operação, 15 postos de combustíveis foram fiscalizados aqui em Caruaru. E em um posto no bairro Maurício de Nassau, os fiscais encontraram diferença entre a quantidade de combustível registrada na bomba e o volume que realmente era entregue ao consumidor. Ainda no Maurício de Nassau, outro posto apresentava a medida padrão de 20 litros sem o selo da aferição do Inmetro, que é o órgão responsável por garantir que os equipamentos estejam dentro das normas. Já em um posto no bairro Boa Vista, a fiscalização identificou irregularidade no termodensímetro do etanol, que é um equipamento usado para verificar as características e a qualidade do combustível vendido. Durante a operação, um dos postos chegou a ser interditado. Além disso, 9 amostras de combustíveis foram recolhidas e agora passam por análise para verificar se os produtos comercializados na cidade estão dentro dos padrões exigidos. E aí, com essas amostras que foram coletadas, outros postos podem vir a ser autuados, dependendo aí do resultado, se surgir alguma irregularidade nesses postos de combustíveis. E aí no G1 a gente traz todas as atualizações e as informações detalhadas sobre esse caso, Almi. Perfeitamente, Larissa. Tá aí informações importantes no G1 para você acompanhar também. Muito obrigado pelos destaques de hoje, Larissa. Bom trabalho para você, hein? Até amanhã. Eu que agradeço. Um ótimo dia para você e para todo mundo que acompanha o AB1. Valeu, muito obrigado. 12h, 38 minutos, vamos seguindo porque a bicicleta, a bike, se tornou aí um meio de transporte muito importante para quem busca fugir do trânsito e economizar também, além de trazer benefícios à saúde. Confere com a gente. Pedalar não sai de moda. A bike não é só um veículo para esporte e lazer. Para muita gente, é o principal meio de transporte do dia a dia. A última pesquisa do perfil do ciclista brasileiro mostra que a agilidade e a praticidade que só a bicicleta proporciona é o que mais motiva essa escolha diária dos ciclistas. Eu acredito que seja, em parte, por praticidade,
por causa que qualquer movimento pequeno aqui no centro a gente possa fazer com rapidez e com agilidade, né? E também porque é um meio de transporte saudável, querendo ou não, e econômico, sem contar com a economia, né? Claro, economia também é um motivo de destaque. Porque geralmente as condições não é muito boas. Uma vez ou outra que dá para muitas vezes usar o Uber, mas sempre não dá por conta das condições. Quem gosta de pedalar consegue listar muitos benefícios. É uma opção mais sustentável, pensando no meio ambiente, uma excelente opção para fugir do trânsito e, claro, o corpo ganha resistência. A saúde é quem mais ganha com isso. Melhorou muito. Eu era mais forte, aí perdi peso, né? E sinto mais forte, sinto com mais saúde depois que comecei a praticar andar de bicicleta. Não é à toa que Egilson descreve essa sensação de bem-estar. O destino de quem anda de bike é, de fato, ter uma vida mais saudável. Os principais benefícios de quem utiliza a bicicleta como transporte diário é a questão do condicionamento físico. Então, se você for analisar na escala de 0 a 5, vamos dizer assim, tipos de exercícios que vão melhorar o teu condicionamento, a bike estaria nela. Então, se você usa ela como algo para transporte ou até para treino mesmo, você vai ver que vai melhorar muito a sua condição cardiovascular, vai melhorar a resistência muscular localizada, vai melhorar a questão do condicionamento, principalmente de pernas, vai melhorar o fortalecimento das pernas, glúteos e por aí vai. Seu Hélio sente na pele esses benefícios. Ele não troca a bicicleta por nada. Eu gosto de andar de bicicleta, gosto de andar. Eu não pago, eu tenho minha carteirinha de andar no ônibus, mas não ando de ônibus, só ando de bicicleta. Eu ando no ônibus para fora, sabe? Para fora. Aí eu saio. É bom para a saúde, da saúde da pessoa, né? Acaba só ficar parado dentro de casa, não presta não, né? Tá certo, seu Hélio, tá certíssimo. E vamos pro AB Esporte agora, porque se é terça-feira, é dia dos gols do GE. Os meus amigos Matheus Antunes e Herbert Ramos estão de folga hoje, mas mesmo assim deixaram algumas pinturas prontinhas pra gente conferir. Olha só. Estamos de volta com mais uma edição do Gol do GE. Chegou a hora de dar uma olhada nos gols mais bonitos aqui da região. Começando com o Simon, aqui de Caruaru. E que belo gol no futsal! Cobrança de escanteio rápida para a batida certeira do pequeno Simon. No alto, lembrando os golaços da Copa TV Asa Branca de futsal, hein? Que belo gol! Valeu, Simon! Indo agora para Garanhuns, porque o Luquinhas mostrou toda a categoria nesse lance. Se liga só! Jogada rápida com lançamento longo que encontra o coleguinha do nosso artilheiro. E aí o Luquinhas recebe em boa condição e dá um toque sutil por cima do goleiro para marcar o gol. Parabéns, Luquinhas! Chegou a hora de curtir os especialistas da bola parada, começando pelo João Luiz, aqui de Caruaru. Veja comigo, o garoto partiu confiante para a batida, fez a bola passar pela barreira e ir no ângulo. O goleiro até se esticou, mas não conseguiu chegar. Comemoração merecida do João Luiz, que tirou onda nesse golaço. Continuando na capital do Agreste, a Maria Alícia foi quem fez bonito. Mais um atleta especialista nas cobranças de falta. E ela resolveu arriscar de longe, muito longe, com o pé esquerdo, pegando todo mundo de surpresa e fazendo um belo gol. Pintura, tá de parabéns! E para encerrar os golaços de hoje, temos o do Demi, lá de Pesqueira. Um gol com direito à narração e comemoração especial. Demi! Gol! Troca de passes no campo de ataque. Todo mundo procurando um cara decisivo, o do toque diferenciado. Até que a bola vai chegar nele, Demi. O nosso artilheiro dá um toque de cavadinha, simplesmente espetacular. Que golaço!
Parabéns, Demi! E com esse golaço a gente encerra mais uma edição do Gol do GE. Até a próxima! Valeu, Demi aí, né? Fazendo bonito também, adulto, né? Representando os veteranos. E tem a juventude, tem a criançada, né? Olha só a categoria, olha lá na caixa. Valeu demais, turma. Valeu pelos gols do GE de hoje. E a gente vai seguindo então com o AB1, porque estão abertas as inscrições para o circuito Sesc de corridas. Então a gente vai saber os detalhes com o Gessé Acioli, que está com a gente também. E como é que o pessoal faz para se inscrever, hein, Gessé? É isso, Almir, é o que a gente vai saber agora. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo, os corredores de plantão. Eu estou aqui com Conceição de Paulo, que é gerente aqui da unidade Sesc Caruaru. Conceição, esse circuito que vai passar por várias cidades, Caruaru contemplada, e a gente, como é que faz para se inscrever, já que tem muita gente correndo por aí? Boa tarde. Boa tarde, Gessé, Almir, boa tarde a todos. Isso mesmo, Caruaru abrindo oficialmente o circuito Sesc de corridas. Como você bem disse, né, vai passar, além de Caruaru, por mais 5 cidades, Petrolina, Garanhuns, Recife, Jaboatão e Serra Talhada. Então, corredores de plantão, segundo semestre a gente tem aí o circuito em continuidade e o nosso já está com as inscrições abertas. A nossa corrida vai acontecer no dia 26 de julho, mas nós já estamos com as inscrições abertas no site oficial do evento, que é o circuitodecorridas.sescpe.com.br. Todo o regulamento, né, e maiores informações sobre as inscrições. Teremos aí o percurso de 5 e 10 quilômetros e corredores de plantão garantam aí as suas inscrições. E aí, para quem é associado do Sesc, como é que funciona? Tem aquele desconto? Isso mesmo. Os nossos credenciados, os comerciários, têm aí uma condição especial com 50% de desconto na inscrição. Então, atualizem as suas credenciais, as suas carteirinhas para garantir esse desconto. E aí a gente reforça para o pessoal que queira fazer a inscrição, entrar no site, né, relacionado à corrida, o circuito de corrida.sesc, né, para que você possa ter todas essas informações e, claro, garantir a sua vaga. É isso, Almir. Você já está preparando aí para correr conosco aqui no circuito de corrida Sesc? Olha aí, Gessé, é uma boa pergunta, né? Eu preciso me preparar a me preparar. Entendeu como é que é? Uma preparação leva a outra. Valeu, Gessé, muito obrigado pelas informações. A gente agradece a Conceição também. O intervalo está chegando e daqui a pouquinho a gente vai falar, pessoal, sobre os cuidados em relação ao consumo de açúcar, hein? A gente gosta de adoçar a vida, claro, mas é preciso moderação. Cuidado com a saúde. O seu AB1 volta já, 12h47 agora. Estamos de volta com o seu AB1, hein? Agora é 12h48. Hoje é o Dia Nacional da Fibromialgia. É uma condição crônica que afeta milhares de pessoas e exige acolhimento, diagnóstico adequado e acompanhamento multiprofissional também. Então a gente vai falar sobre o atendimento aos pacientes com a doença, né? A gente vai conversar agora com a Aline Mello, que continua com a gente ao vivo nesse AB1, para saber onde as pessoas acometidas pela fibromialgia podem encontrar atendimento aqui em Caruaru, né, Aline? Conta pra gente. Por isso mesmo que eu estou aqui com Samira Santana, ela é gerente geral da Atenção Básica de Caruaru, para explicar para a gente, Samira, o pessoal pode ter acesso gratuito pela rede pública a esses serviços. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos. Sim, é importante a gente ressaltar que a entrada principal das pessoas dentro do sistema de saúde é a atenção básica. Então, a atenção básica ela se torna a porta preferencial de acesso a esses usuários, através das unidades básicas de saúde, e aí as pessoas podem estar procurando para serem atendidas, serem acolhidas e serem direcionadas para a nossa rede. E nesse mês de conscientização, antes do tratamento, é necessário o diagnóstico, que ainda é tardio muitas vezes, né, Samira? O que é importante nesse mês para a gente estar conscientizando a população?
Nesse mês é bastante importante a gente trabalhar a questão da conscientização. A campanha está acontecendo nesse mês de maio, que é o Maio Roxo, onde a gente sensibiliza as pessoas a estarem procurando os serviços exatamente para que esse diagnóstico precoce ele aconteça. O diagnóstico ele é clínico, então as pessoas podem estar procurando suas unidades básicas de saúde para estar realmente passando pela avaliação médica, clínica, para que possa ser diagnosticado e direcionado para o cuidado dentro da rede da gente. E no caso de pacientes que já são diagnosticados, existe ao longo desse mês serviços que vão estar sendo oferecidos, ampliando o acesso e o que é oferecido para eles também? Sim, estaremos amanhã realizando, através da Secretaria de Saúde, com alguns serviços. Estaremos no Marco Zero, no centro da cidade aqui de Caruaru, a partir das 8 horas da manhã, com alguns serviços de saúde, como atendimento clínico, atendimento de ortopedia, atendimento odontológico, vacinação, além das práticas integrativas com auriculoterapia, ventosoterapia, e estaremos também realizando ultrassom para as pessoas que estão reguladas dentro do nosso sistema. Tudo isso mediante ordem de chegada ou precisa fazer alguma inscrição, cadastramento? Não, as pessoas que vão realizar o ultrassom, elas já estão sendo comunicadas que haverá essa caravana. As demais é acesso demanda espontânea, é só chegar lá no Marco Zero que serão atendidas. Precisa levar algum documento? Importante levar CPF ou cartão do SUS. E quando a gente fala de fibromialgia, ainda é um assunto pouco conhecido, né, Samira? A gente consegue explicar de forma simplificada do que se trata? Veja, segundo a Sociedade de Reumatologia, a fibromialgia ela é uma síndrome caracterizada, né, por uma dor generalizada, especialmente muscular. Além disso, ela tem alguns sintomas que é a fadiga intensa, o sono reparador, alteração de memória e atenção, além dos quadros também de ansiedade e depressão. É uma doença que a gente fala que ela é invisível, mas ela traz, de fato, uma dor intensa para as pessoas que estão acometidas por essa síndrome e acaba sendo invisibilizada. Por isso é importante, de fato, o diagnóstico precoce e o tratamento dentro da rede. Muito obrigada, Samira, pelas suas informações. Fica então essa orientação que é possível sim ter tratamento gratuito pela rede pública. Basta procurar a UBS Almir. Volto com você. Perfeitamente, Aline. Valeu, muito obrigado pelas informações e bom trabalho para você. E agora a gente fala sobre alguns alertas em relação ao consumo de açúcar. Um docinho é bom? É, mas é preciso cuidado para não exagerar, hein? Veja. É aqui neste restaurante, no meio da correria do dia a dia, que muita gente faz uma pausa para um cafezinho, um suco ou uma alimentação rápida. Mas em meio a esse hábito tão comum, surge um alerta. Será que estamos consumindo açúcar demais sem perceber? Não é difícil observar que o açúcar está presente em quase tudo, seja no café, nas bebidas industrializadas ou até mesmo em alimentos que nem parecem tão doces. De acordo com estudos, o brasileiro consome em média cerca de 80 gramas de açúcar por dia, o equivalente a 18 colheres de chá. Isso representa cerca de 50% a mais do que o recomendado. O ideal, segundo especialistas, é não ultrapassar 25 gramas por dia. Algumas pessoas já decidiram mudar seus hábitos e os resultados são visíveis. É o caso da Laura. Ela resolveu adotar uma rotina com zero açúcar, aliada à reeducação alimentar e à prática de atividades físicas. O resultado foi uma perda de 16 quilos e uma melhora significativa na qualidade de vida. Por conta da obesidade, que eu estou lutando contra ela, e também por conta da minha saúde no geral. Eu estou me sentindo bem melhor, na verdade. Eu vi que a retirada do açúcar me deu mais disposição. E junto com a atividade física e outras mudanças de estilo de vida, eu acredito que está me fazendo muito bem. Outra história que chama a atenção é a de Camila. Na família há casos de diabéticos. Preocupada com o histórico familiar, ela decidiu cortar o açúcar da rotina dentro de casa. E hoje toma o café sem açúcar. E o consumo é tão reduzido que ela diz que 1 quilo de açúcar dura cerca de 6 meses na casa dela. Evito açúcar, não uso muito pouco açúcar. Porque açúcar faz mal, né? Inflama o corpo,
né? Ganho de peso. Acho que o açúcar faz um mal danado. E para nos ajudar a entender melhor os impactos do açúcar no nosso organismo, convidamos o nutricionista Bruno Barros, que vai trazer orientações muito valiosas para você que está em casa. Bruno, eu começo te perguntando, trocar o açúcar branco pelo demerara, aquele açúcar mais escurinho, vale a pena ou não? Dá na mesma? O ideal seria não fazer essa troca, porque a única coisa que muda do açúcar simples, aquele açúcar cristal, para o açúcar demerara ou mascavo, é o grau de processamento que ele sofre. Mas na estrutura ele continua sendo açúcar do mesmo jeito. No quesito adoçante, a gente vê que tem várias opções. Como é que a pessoa faz para escolher o mais saudável, né? Deixar o açúcar de lado? O ideal seria escolher o adoçante stevia ou o xilitol, seriam opções mais naturais. Existem outras opções, como a gente consegue ver aqui, mas são adoçantes muitas vezes artificiais, adoçantes que não são tão interessantes, que podem acabar prejudicando a microbiota intestinal da pessoa. Quais são os problemas que as pessoas podem ter, né? Ser causados aí pela questão do uso excessivo do açúcar? Várias doenças, a gente tem o sobrepeso, a obesidade sendo muito prevalentes hoje na sociedade, além disso também o aumento de diabetes tipo 2, doenças como gordura no fígado, né, aquela esteatose hepática não alcoólica, várias doenças podem ser ocasionadas pelo alto consumo do açúcar simples diariamente. Segundo o especialista, o açúcar também pode criar um ciclo de dependência. Quanto mais se consome, maior é a vontade de consumir novamente, já que ele ativa áreas do cérebro ligadas à sensação de prazer. Mas a mudança é possível e começa com pequenas atitudes. Pode ir intercalando junto com um adoçante natural, o stevia ou o xilitol, e reduzindo aos poucos. Um exemplo prático é uma pessoa que, por exemplo, vai botar o café da manhã ali, bota o café e coloca uma colher de sopa de açúcar no café. Vai reduzindo progressivamente nas semanas, de reduzir ali pela metade. Esse paladar vai sendo alterado, modificado, e a pessoa vai se acostumando com aquele paladar ali um pouquinho mais amargo. E aquelas pessoas que não abrem mão de um docinho depois do almoço? O ideal também é sempre optar ali por opções mais naturais, né? A fruta, uma melancia, que é um frutinho um pouco mais doce, o abacaxi, o morango. O ideal é sempre fazer esse tipo de escolha mais natural, já que a gente já tem um alto consumo de açúcar proveniente de outros alimentos. E vamos falar sobre educação agora. Aqui em Pernambuco, mais de 300 mil estudantes do ensino médio recebem o Pé de Meia. Esse programa completou 2 anos e, nesse tempo, a evasão escolar teve redução de 50% aqui no estado. Esther tem 18 anos e está no 3º ano do ensino médio. Ela estuda na escola de referência Professor Mardônio de Andrade Lima Coelho, no bairro de Água Fria. Todos os dias, fica na aula em horário integral e faz cursinho pré-vestibular à noite. Desde 2024, ela passou a contar com o auxílio, o programa Pé de Meia. Precisa sempre comprar alguma coisa, trabalho da escola também. Compro produtos de higiene pessoal, tipo shampoo, condicionador, que às vezes é bem carinho, né? Aí já é um peso menos lá para a família. Emily tem 17 anos, também está no 3º ano e estuda na mesma escola. Desde que passou a receber o benefício, consegue manter algumas necessidades básicas que deixam o dia a dia um pouco mais tranquilo. Ano passado eu comprei muita coisa de material escolar, esse ano já não, mas esse ano eu estou usando mesmo como coisas que minha mãe iria pagar, mas que eu estou pagando. Por exemplo, eu faço parte do Ministério de Dança na minha igreja e eu que paguei minha calça, que foi nova agora. Então é muito bom que é um peso tirado da minha mãe. Ela percebe que o Pé de Meia também incentiva outros colegas a não desistirem da escola. Recebendo esse dinheiro, eles deixam de ter que sair para trabalhar e sim recebe aqui, estudando e tendo incentivo, sabe, de ser algo melhor na vida. O programa Pé de Meia foi criado para combater a evasão escolar no ensino médio, oferecendo aos alunos de escolas públicas um incentivo financeiro, condicionado à frequência e conclusão do curso. E, segundo dados, ele tem mostrado resultados positivos. Menos jovens fora da escola e mais jovens com a possibilidade de concluir o ensino médio. No Brasil, a taxa de abandono do ensino médio caiu 43%, passando de 6,4% em 2022 para 3,6% em 2024. Em Pernambuco, a redução foi ainda mais expressiva, 50% no mesmo período.
Dados do INEP mostram que em 2022 a evasão escolar no ensino médio era de 1,6% e que em 2024 o estado alcançou a menor taxa de abandono do país, com cerca de 0,7%, bem abaixo da média nacional. Com o pagamento automático feito pela Caixa Econômica, o incentivo chega aos estudantes sem burocracia. Ajuda, por exemplo, na compra de materiais e, em alguns casos, no auxílio das despesas familiares. O programa Pé de Meia atingiu em Pernambuco o número de 366 mil estudantes beneficiários no ensino médio. Já foram mais de 470 milhões de benefícios pagos. Hoje o programa em Pernambuco tem 74% de cobertura de todos os estudantes do ensino médio de rede pública. O pagamento é realizado de forma mensal. O estudante recebe a primeira parcela de R$ 200 no ato da matrícula, recebe mais 9 parcelas de R$ 200 ao longo do ano letivo e possui um incentivo de R$ 1.000 pela conclusão daquele ano letivo no ensino médio. Com o detalhe que esses R$ 1.000, Natália, ele fica guardado, acreditado numa poupança, ele se acumula ao longo do ensino médio e o estudante faz o saque após a conclusão do ensino médio. Mas os estudantes precisam cumprir alguns critérios. Primeiro, o estudante tem que estar matriculado em escola da rede pública e a família precisa estar cadastrada no CAD Único, que é o Cadastro Nacional dos Benefícios Sociais. Ele também precisa ter a frequência escolar mínima de 80%. Além do impacto na educação, o programa também tem efeitos diretos no orçamento das famílias. Este economista explica que, em muitos casos, o dinheiro passa a fazer parte da renda de casa. Deveria ter um destino melhor, como a gente comentou basicamente na educação, mas sabendo que as pessoas em vulnerabilidade no Brasil, um salário mínimo que realmente não atende à necessidade básica. A renda per capita de meu salário mínimo, como é que uma família, Natália, média de 4 pessoas vai conseguir, com a renda per capita, você pagar aluguel, energia e todas as necessidades básicas diárias. O Pé de Meia, ele realmente vem muito ao encontro da necessidade das pessoas que têm vulnerabilidade, principalmente os jovens que precisam se manter na escola, não estar trabalhando para poder somar renda para suas famílias, mas basicamente para se manter lá, para poder ter um pouco de inclusão social, mobilidade. Então ele tem muita importância. Então assim termina o seu AB1 dessa terça-feira, desejando uma ótima tarde para você, para a família inteira, e a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal, até lá!